Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vivendo Podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação, né? Existe um ditado que fala que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, nada melhor do que a gente trazer uma nutricionista para falar um pouquinho aqui com a gente. Todos vocês já conhecem a Júlia, né, que trabalha com a gente lá na Clínica Beleles. Então, hoje a gente trouxe ela para a gente bater um papo aqui e conversar um pouquinho sobre alimentação, suplementação. Vamos falar de endometriose, vamos falar de outras coisas também. Do jeito que eu conheço a Júlia, a gente vai dar risada, porque ela vai fazer alguma palhaçada no meio aqui também. Ela já tá gargalhando, nem começou, já tá gargalhando, né? Eu gosto de falar sobre alimentação. Eu já pensei numa coisa para falar, inclusive. Olha só. Enquanto você trazia essa introdução, na verdade. Maravilha. Obrigado, Ju, tá aqui. Prazer estar aqui com você, a gente bater esse papo. Para quem não te conhece, se apresente então um pouquinho. Então, prazer, meu nome é Júlia Belks, ou Beau, para quem fala francês. Qual que é a pronúncia correta? Gente, a minha família inteira fala Belks. Então é E Belks. aí eu falo Então Belks também porque eu acho que é bonito. Já abrasileirou. Eu acho bonito e é isso, somos brasileiros, né? Isso aí. Eu sou nutricionista há mais de 10 anos, né? E sou apaixonada por isso. Me formei lá em Chapecó, Santa Catarina, sou natural de Chapecó. Mas... Nossa, mas você nem tem sotaque. Imagina, eu achei que eu tinha perdido um pouquinho. E, bom, me formei lá, fiz algumas pós-graduações, vim para São Paulo estudar e acabei ficando, né? Conheci o Dr. Patrick também, nessa estrada profissional, mas eu considero ele um amigo também, e é por isso que a gente... longa estrada da vida. Longa estrada da vida. E, bom, falando um pouquinho da tua introdução, né, Pá? Você falou, nós somos o que nós comemos, né? Eu gosto de falar que nós somos aquilo que nós comemos e digerimos. Então, é muito importante que a gente tenha uma boa saúde intestinal para começo de conversa. Perfeito. Não é só comer, tem que estar com um bom funcionamento intestinal para absorver bem aquilo e então ter as melhores funções aí, o equilíbrio no nosso corpo. Independente se é uma portadora de endometriose, qualquer pessoa, a gente precisa se preocupar assim com a alimentação. Mas você sabe bem que eu prezo muito que a comida, ela não é... Ninguém come nutrientes, né? A gente come comida. Exato. Então, falando de comida, né? É cultura, é afeto, é bem-estar. Então, com certeza, para introduzir a nossa conversa, é tirar um pouco essa ideia de nutricionismo só. Entender que a nutrição tem alguns princípios, é muito importante que nós prestemos atenção nisso, mas sem esquecer desse papel afetivo, cultural, que está envolvido também, né? Que muitas vezes, falando de área da saúde, ciência, a ciência do comportamento alimentar também é uma coisa importante, é uma das especializações que eu tenho, então eu vou trazer nessa nossa conversa muito sobre isso também, né? Excelente. Ô Ju, só para a gente também tentar situar o pessoal, como que você veio parar assim, na nutricionista da saúde da mulher, né? Hoje, basicamente só atende mulheres, né? Atende um ou outro homem, eu sei. Mas a maior parte são mulheres. Você se dedicou a isso, se especializou. Uma boa parcela portadora de endometriose, não só comigo, mas em outras clínicas, em outros centros de referência. Como que foi essa sua jornada para chegar nisso? Então, quando eu fiz nutrição, eu gosto de contar que isso é muito comum, na verdade, né? Eu tinha um transtorno alimentar não diagnosticado. Então, eu busquei a nutrição muito para resolver algumas questões minhas. E nesse caminho, eu comecei a estudar nutrição esportiva. Eu adoro praticar esporte, sou uma pessoa muito entusiasta, né? Estimulo os pacientes. Ela quer convencer todo mundo a fazer crossfit, gente. Não, agora eu tô na corrida. Cada vez eu tô numa seita diferente. Mas uma coisa interessante é que eu sempre busquei essa questão do comportamento. Quando eu vim para São Paulo, que foi final de 2016, em 2017 eu comecei uma pós-graduação em nutrição ortomolecular, eu conheci uma paciente minha, né? Era médica especialista em endometriose. É médica especialista em endometriose, uma grande amiga nossa. E aí acabou que ela também é portadora. Dê nomes aos bois, pode Posso falar? Não, lógico que pode, ela é amiga nossa, a gente, doutora profissional Raquel boa. Magalhães, maravilhosa, né? E aí a Raquel, eu atendi a Raquel
acho que foi em 2018, 2019. E ela começou a me indicar algumas pacientes. E aí eu fui aprofundar nesse tema. E eu sempre falo que, claro, a gente fala especialista em endometriose, mas não é especialista na doença. É que a gente acaba estudando tanto a doença que a gente fala como se fosse especialista nisso. Mas é importante falar que é nutrição que ajuda e contribui no tratamento. Então, eu comecei a aprofundar nisso. Junto com a endometriose, eu comecei a também olhar muito para essa parte de fertilidade, né, de subfertilidade, infertilidade, que tem uma correlação. Tem um episódio também sobre isso aqui. E aí eu comecei a aprofundar muito nessa área da saúde da mulher mesmo. E hoje, grande parcela das minhas pacientes são portadoras de endometriose. Mas eu sempre falo que eu não atendo a endometriose, eu atendo a pessoa, né? Então, atendo alguns homens também, principalmente maridos das pacientes, e algumas outras indicações. Mas também tenho essa base da esportiva, então trago um pouquinho. Eu sempre falo, é o que a pessoa precisa e principalmente olhar para essa mulher, né? Vou falar das mulheres porque é o que eu mais atendo hoje. Mas foi assim que eu entrei nessa área e comecei a me aprofundar e realmente fiquei apaixonada. Óbvio, sou mulher, né? Então, também a gente acaba trazendo um pouquinho para nós mesmas. Mas com certeza, assim, eu falo que eu vi isso em algum lugar na internet e eu achei genial, assim, atender mulheres é atender um universo em cada pessoa, assim, né? Eu acho que cada pessoa, até homens, mas a mulher, ela tem seus ciclos, ela tem esses papéis todos que a gente desempenha, então, cada pessoa é muito única. Eu acho que o grande diferencial é o atendimento, né? O que comer, a gente até encontra algumas orientações, mas como a pessoa vai entender isso na rotina dela vai fazer toda a diferença. Acho que é fundamental, né? A gente fala muito isso, né? A gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa. E a gente tem que ver as individualidades, os gostos, as peculiaridades de cada um, né? Para a gente poder traçar. Tava gravando um podcast com uma paciente e aí eu falei exatamente isso. Lógico que existem manuais de conduta, existem consensos que nos norteiam do como lidar com a doença, enfim. Mas não é um copy-paste, né? Não é um copy-cola. Às vezes a gente vai tentar seguir aquele manual, sim, mas ele não é exatamente retinho, às vezes ele vai ter umas saidinhas, assim, né? Porque o caso dela, por exemplo, eu trouxe, a nossa proposta inicial era isso, mas a gente não conseguiu fazer isso, né? Então a gente não conseguiu congelar óvulos, por exemplo, antes da cirurgia. A gente queria congelar, a gente não conseguiu, né? O tamanho do endometrioma era muito grande, estava comprimindo o parênquima e não deixava. Então a gente foi para a cirurgia e depois a gente foi fazer a aspiração ossitária. Então, assim, é sempre a gente ver cada coisa. E às vezes uma indicação de cirurgia para você pode não ser para fulana, para ciclana, para beltrana. Né? Então, não é exatamente uma chave de bolo. E mesmo quando a gente fala de uma indicação que seria aquelas absolutas de cirurgia, ela é absoluta no manual, nos consensos. Mas para aquela paciente pode não ser, né? Com certeza. Então, assim, a gente não vai levar a paciente obrigada para o centro cirúrgico jamais. Né? Então, a gente vai conversar, vai trazer, olha, honestamente, eu te operaria. Se fosse minha esposa, minha filha, eu operaria, né? Mas assim, eu não tenho como te obrigar. Você não quer? Não quer. Vamos seguir te acompanhando. Não vou deixar de ser médico. Eu tô lá para acompanhar ela e para dar o conforto e orientar, né? E na nutrição é isso também, né? A gente precisa ajudar, né, no controle de calorias, talvez. Ajudar, em alguns casos, né, sim. na escolha dos nutrientes, talvez. Ajudar em montar o cardápio? Talvez. Mas você introduziu muito bem o assunto, né? Alimentação não é nutricionismo, né? Que você falou. Nutricionismo. Uhum. Alimentação é convivência, é estar com seus amigos, é com seus familiares, é o social, né? Então, por isso eu sou... Você também é assim, completamente contra aquelas dietas mega restritivas, né? Você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso.
Eu acho que muito na internet isso vende, tá? E eu não tô condenando, né? Enfim, mas o meu ponto é, esse extremismo todo, ele tem afastado as pessoas de aderirem a uma rotina. Uhum. Porque como você falou da própria questão cirúrgica e que você falou também, existem condutas, sim, e a gente vai se basear em ciência, primeira coisa. Mas tem uma questão que a gente está lidando com uma pessoa, né? E o equilíbrio, ele não é essa linha reta. Ele é o mais próximo da linha reta, mas ele tem os altos e baixos. Então, eu não quero que ela faça uma super restrição e aí a ponto dela cair muito depois. E é o que acontece. E aí gera essa questão do impacto do comportamento. Quando a gente fala, por exemplo, de doce, eu tenho muitas pacientes que chegam para mim e falam: o meu problema é doce, eu sou viciada em doces. Isso é uma discussão ainda na ciência, não tem ainda um consenso sobre vício em doces, né? Não tem no manual de DSM-5, que é o manual de doenças psiquiátricas, nada sobre vício em comida, nem na parte de vícios e nem na parte de transtornos alimentares. É fato que alguns alimentos liberam algumas questões cerebrais muito similares, mas tem todo um comportamento. A gente precisa da comida para viver. A gente olha a comida de maneira cultural e afetiva. Então, tem toda essa questão também por trás. Quando a gente fala de dieta restritiva, eu sou contra, vírgula, porque em alguns casos, dependendo do nível de sintomas, dependendo de como aquela pessoa está e qual é a necessidade, sim, talvez eu tenha que fazer uma dieta mais restritiva, mais criteriosa, passar uma suplementação específica, tratar aquilo. Mas para a vida daquela pessoa, eu preciso tentar orientar que ela consiga fazer escolhas e viver a vida dela, né? Aí eu trouxe a questão do vício em doces, que não é diretamente relacionado à endometriose, mas à vida das pessoas, que é por isso que a gente está aqui. Porque é isso, as pessoas criam medo de determinados alimentos. Então, já que eu comi, já que eu errei, eu vou comer mesmo. É muito normal não, comum esse comportamento. Nem tudo que é comum é normal. A gente fala muito isso sobre a dor também da mulher com endometriose. E aí, eu acho que trazer essa característica para a comida de terrorismo é o grande problema. Óbvio que, como eu falei, em alguns casos, nós temos sintomas importantes, nós temos parte do tratamento que talvez exijam um período de tempo você fazer uma dieta mais criteriosa, que é o que eu gosto de falar. Sim. Mas para a vida da pessoa, eu construir essa relação de medo, é muito importante ressaltar que o excesso de estresse, ele impacta na dor, ele impacta nas enzimas digestivas, então, dependendo do meu nível de estresse, eu tenho menos produção de enzimas, a minha digestão fica prejudicada, e aí vai virando uma bola de neve. Não existe não viver sem estresse, tá, gente? Mas é esse estresse que eu falei, é gerenciar. O estresse é uma resposta normal do organismo. Exato, né? e necessária também. Né? Exato. O problema é você estar constantemente em nível alto de estresse. Esse é o problema, né? E aí, se eu criar esse terrorismo, toda vez que a pessoa vai fazer uma refeição que ela precisa comer todos os dias, aquilo é um fator estressor muito constante. E é isso que vai até levar a transtornos como anorexia e bulimia, né? Sim, e outros também, né? Esses a gente cita mais conhecidos, né? Mas, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar é o mais comum e menos diagnosticado. Sim. Então, a gente bate na mesma tecla da endometriose, da falta de informação. Uhum. Né? E é importante, tá, trazer aqui que impulsividade com a comida, exageros, não é compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um transtorno, o diagnóstico é feito por médico, psiquiatra, e aí existe todo um critério de avaliação. Mas esse exagero alimentar gerando um desconforto emocional, eu não vou invalidar esse desconforto emocional da minha paciente. Sim. Não necessariamente ela tem um diagnóstico de transtorno alimentar, mas ela tem uma relação difícil com a comida, uma relação difícil com esse corpo. E aí vem a dor junto. Né, falando, ou outros sintomas. Eu acho muito importante nós olharmos para a comida como não só nutriente, que é o que nós estávamos falando, mas trazer metas realistas, plausíveis,
o acesso à informação sem terror, sabe? Eu acho que em tudo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de prática, eu vou fazer um paralelo com prática de exercício físico. Pegar alguém que ou nunca treinou, ou alguém que está há algum tempo sem treinar e vai retornar, né? É preferível traçar metas realistas. Eu prefiro que a pessoa fala, olha, eu consigo ir 2 vezes por semana. Você consegue? Consigo. Então eu prefiro que você vá 2 vezes por semana realmente, do que você fale que vai 4 vezes, não consegue, acaba se frustrando e nem as 2 você vai. A frustração, ela não motiva. Exato. Se aquilo te gerou muita frustração, isso não vai te motivar. Então, ontem mesmo atendi uma paciente que está sedentária. Eu sempre falo, as pessoas estão, elas não são. Sim. Né? Você tem uma doença, você não é. Enfim. Exato. E aí, assim, beleza. Eu acho muito interessante e é muito legal quando a pessoa vem consultar com o médico, com o Nutri, vai empolgada e já quer começar 5 vezes. Às vezes é meu papel puxar o freio e falar assim, isso não vai ser viável para você construir. Depois, a gente vai mirar nisso. Sim. Mas não quer dizer que a gente precisa já começar. Para eu sair do ruim, eu vou colocar várias aspas no ruim, tá? Porque ruim é relativo também. E chegar no ótimo, eu preciso passar pelo bom. Né? Então, eu tô saindo do ruim, eu vou pro bom e posso chegar no ótimo. Pode ser que o bom, naquela área da sua vida, já seja o suficiente. E a gente precisa aprender o que é suficiente também. Porque nessa questão de rede social, que tem muita coisa boa, eu não vou dizer que não. Nós estamos aqui também para isso. Exato. Mas as pessoas, elas buscam um padrão irreal em tudo. Eu me aplico nisso, né? Ontem na terapia mesmo falei, e a minha terapeuta falou, Júlia, às vezes eu tenho a impressão que você acha que só você pensa essas coisas. Eu falei, eu sei que não, mas né, tá me cansando. Aí ela falou, então, sempre vai ter... Eu gosto muito da analogia que ela me falou, vou citar a analogia da minha terapeuta, Fabiana. Vou citar o nome, né? A nossa vida é um cobertorzinho. Que às vezes eu tô com frio aqui, mas no pé fica fora. Aí, às vezes, o meu pé eu vou ter que cobrir e vai cobrir um pouquinho aqui. E aí é isso, a gente quer que um cobertorzinho dê pro corpo inteiro e busca muito essa questão irreal. É difícil você conseguir equilibrar todos os pratos, né? Acho que é importante a gente sair um pouquinho da nutrição e falar disso, acho que você trouxe bem. As mídias sociais mostram que as pessoas têm vidas perfeitas, né? Porque as pessoas não levam... Quando você brigou, quando você teve uma frustração, quando você está triste, quando você está com uma dor de barriga, você não leva isso para as redes sociais. E nem cabe também. Nem a gente cabe. nem tá falando para começar a falar. Exato. Tipo, né? Eu acho que o importante é só você não idealizar achando que o Brad Pitt e a Angelina Jolie tinham uma vida perfeita. Eles não tinham, tanto se separaram, né? E tantos outros, assim, né? Eu acho que é importante a gente entender esse tipo de coisa. Todo mundo tem vidas imperfeitas. Você não consegue ser perfeito no seu relacionamento amoroso, perfeito como pai e mãe, perfeito como profissional. Você não consegue ser perfeito. Não existe isso, né? Eu acho que é mirar naquilo que é melhor possível agora, né? E voltando para o exercício físico, é exatamente isso. Às vezes mirando nessa perfeição, a pessoa não sai do lugar. Porque ela acha assim, já que... E aí, por exemplo, eu brinquei que agora eu tô na seita da corrida, né? Ninguém posta que correu 1 quilômetro, assim, né? O pessoal já posta dos 5, 10. Aí, como tá uma febre muito grande, que eu acho super válido, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque se eu não tiver acompanhamento, eu machuco, né? Uhum. Se tornou uma coisa como se fosse assim, pegar e ali... É só ir pra rua correr. As pessoas... 5 quilômetros é pouco. Gente, não é pouco. Não. Entendeu? Nem todo mundo consegue, nem todo mundo quer, nem todo mundo... E tá tudo certo. E aí, o exercício que eu coloco de meta muitas vezes, claro que o ideal é buscar um profissional de educação física para orientar, sempre. Então, eu direciono para isso, porque cada ética profissional, cada um no seu quadrado. Sim.
Mas quando a gente vai começar a orientar, né? Às vezes a pessoa não vai investir em tudo, né? Então, vamos começar. 20 a 30 minutos para dizer, para você... E aí tem toda essa questão do comportamento, aquela coisa do dever cumprido. Aí a minha autoestima, ela vai aumentando. O que é autoestima? Estima por mim. Não é estar num corpo X, Y ou Z. Né? A estética faz parte dessa autoestima. Sim. Mas ela não é o único fator. E aí, mas a autoestima tem muito mais relação com atitudes do que com aparência. E aí, essa questão do exercício, se eu sinto que eu fiz, aí eu tenho liberação também de endorfinas, de outras questões ali, eu melhoro meu humor, eu melhoro minha saúde, e depois eu vou mirando em aumentar isso, ou às vezes, como eu estava falando, ficar no bom nessa área da vida é o suficiente agora. O que não dá é para achar que como eu não chego no ótimo, eu não vou nem começar, sabe? Sim. Então, isso vale para exercício, isso vale para a parte alimentar também, né? Porque a gente está falando de rotina. E é isso, assim, a gente começar a olhar pro que o bom também não é ruim, não é nada, sabe? Às vezes o bom para algumas pessoas é uma grande coisa. É um grande movimento de mudança. Mas é tipo, às vezes você tá querendo começar a correr, aí você vai com alguém que já corre muito. Aquele cara que já corre muito, ele vai correr 10K como se fosse nada. Sim. Né? Possivelmente. Mas para você conseguir correr 1K, às vezes é uma vitória gigantesca. Né? Então é isso que a gente tem que mostrar. Né? Tipo, da mesma maneira que a alimentação no esporte, a gente tem que traçar metas reais. Né? Gente, você não corre, nunca correu na vida, você quer começar um hábito saudável, que é a corrida, vamos pensar em metas reais. Né? Pode ser que na primeira vez você não consiga correr 1 quilômetro. Sim. E é bem natural. Talvez você consiga correr 1 minuto e precise andar um pouco. Andar. E tá tudo certo. O importante é você andar, né? Exato. Tipo, nessa questão, né? Aí é muito clichê, mas a caminhada da vida, né? E falando de alimentação, por exemplo, nós estamos em São Paulo, tá? Independente do lugar do mundo em que você mora, né? Tem várias... A rotina de cada um é diferente. As 24 horas do dia não são as mesmas para todo mundo. Júlia, isso é desculpa, isso é mimimi. A gente sabe quando é desculpa e a gente sabe quando é real. Sim. Tem vezes que a gente arruma umas desculpinhas? Sim. Mas achar que sempre é desculpa? Não, porque temos rotinas diferentes e também necessidades diferentes, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Aí eu atendo muitas mulheres que almoçam em buffet, como a gente fez hoje. Mas aí usa mais óleo para cozinhar, usa isso, aquilo. Eu falo, não vamos mexer nisso agora, porque você não vai preparar sua comida no domingo para a semana inteira, nesse momento. O que é o ideal? E talvez em nenhum momento. O que é o ideal? Vamos olhar para o ideal? Legal. O ideal é ter a minha horta em casa, né? E cozinhar ali todo dia fresco. Isso é possível? Não. Para a grande maioria. Imensa maioria, não. Então, o que eu vou fazer? Se é isso que eu consigo agora, eu vou escolher num buffet ao invés de à la carte. Porque aí eu consigo selecionar. Júlia, eu vou sempre comer PF, né? Prato feito. Geralmente vem batata frita. Eu vou questionar e vou falar assim, posso trocar a batata por legumes? Júlia, eu amo batata frita. Tá, mas Você precisa comer todo dia? Você precisa comer todo dia? Não, eu gosto muito, mas não preciso. Até porque se eu comer... Aí a minha pergunta sempre é essa, assim. É achar que, por exemplo, eu como nutricionista tenho o poder de mandar em alguém. Só em mim. E olha lá. E olha lá. Porque às vezes, né? A gente tem uns padrãozinhos assim de comportamento. Mas, beleza. Não é que não pode. Poder você pode. Se você tem condições, enfim. Não vamos entrar nesse assunto, senão vai longe aqui. Questão social, enfim. Mas eu posso. Como eu vou me sentir? Sim.
Ah, por um momento eu vou me sentir bem. Aí a pessoa começa a se acostumar com os sintomas, né? Ah, eu tenho um refluxozinho. Ah, eu fico com uma distensão. Solto muito pum. Tenho enxaqueca. Mas tudo isso a pessoa vai se acostumando, porque nós nos acostumamos com as coisas. Isso tudo é sintoma que a gente precisa olhar para a rotina e para a alimentação. Eu preciso ir lá cozinhar minha comida? Não. Eu posso pedir para o garçom e falar, posso trocar ou retirar a batata frita? Geralmente vai ter opção de legume, às vezes não, aí você vai retirar. E eu vou tentar mirar. E perguntar não custa, né? Perguntar não custa, né? E aí, algumas coisas assim. Essa troca no almoço, por exemplo, já é uma grande coisa. Aí eu vou mirar no quê? O jantar eu faço em casa. Poxa, então vamos tentar ter coisas em casa para fazer um jantar um pouco mais equilibrado, colocar algumas coisas ali. Porque aí pessoas idealizam que elas vão receber o cardápio e vão mudar assim. É muito legal na primeira semana. Depois a vida continua acontecendo. Sim. Então, se eu não entregar soluções, não vai resolver. Só que você precisa estar se direcionando para essa solução. Se eu não perguntar para um garçom, se eu não trocar minha rota de ida para casa, porque senão eu passo no mercadinho ou eu passo comprar um chocolate, me ajuda a te ajudar. Perfeito. Quando eu falo não tenha em casa algumas coisas, não é porque não pode, porque é proibido. Tirem essa ideia da cabeça. Ai, proibido, não pode, isso é um terror. Me ajuda a te ajudar. Tipo, se você estiver em casa, sim, é mais fácil se condicionar a isso. Então eu vou evitar, né? Tipo, tem coisas que eu sei que se eu estiver em casa eu vou comer. Sim. Né? Então, sei lá, vou falar até nomes aqui, mas enfim, não é nada saudável, tá bom? Mas eu vou falar. Não é nutritivo. Saudável pode ser, dependendo do contexto. Dependendo do contexto. Boa, boa. Pringles. Cara, eu sou apaixonado por Pringles. É saudável comer todo dia? Não. É saudável ter todos os dias em casa? Não. Então, assim, eu nem compro. Porque não precisa não também. Não precisa. Ah, vou receber alguns amigos em casa, tá, beleza. Eu compro, deixo lá, tá tudo certo. Porque eu sei, eu me conheço, eu sei que se eu estiver lá, eu vou querer pegar umas Pringles e assistir uma TV comendo uma Pringlesinha e tal. Então, assim, tem coisa que não precisa. Você aprende a se conhecer, né? Eu tirei as Pringles da minha vida pro resto. Não tirei, eu como de vez em quando. Mas em situações específicas. Eu acho que é a mesma coisa da gente, tipo, o álcool. Beber álcool todo dia faz mal, lógico. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, daí se torna um vício. Né? É um vício, é alcoolismo, enfim. Se eventualmente, no momento de socialização, tomar um vinhozinho com a sua parceira, com os seus amigos, tal, é um problema? Não, eventualmente. É eventual. E claro, né? O álcool ele tem um forte impacto na saúde. E aí é eu entender. Eu também não sou obrigada a precisar desse álcool para socializar. Sim. Eu também posso aprender a dizer não sem me justificar. Uhum. Que é a grande dificuldade, mas né? é verdade. Tipo, não quero, obrigada. Ah, tá, não bebe. Tô tranquila, né? A minha esposa é bem de boa. Uhum. Né? Então, assim, a Aline chega, ela toma uma tacinha comigo e tá bem de boa. Ou, às vezes, ela nem quer tomar essa tacinha, né? Então, tipo, tá tudo bem, vou comer minha limonada. Tá tudo certo. E cada um faz a sua escolha. Não tem nenhum problema, cada um fez sua escolha, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente não ter que se justificar, que nem você disse, né? Não quero, tá tudo certo. Porque a justificativa, muitas vezes, ela nos frustra, sabe? Tipo, eu não posso. Sim. Eu tenho tal coisa. Não, eu tô escolhendo, entende? Tipo, boa parte, boa e ruim de sermos adultos hoje, é fazer escolha. Sim. Então, tipo, é ruim, porque às vezes a gente só queria que alguém, né, comprasse a cartolina para levar na escola, né? Tipo, não sou eu que tenho que ir lá comprar. E em outra parte, tipo, se não tiver a cartolina, a culpa é minha, né? Então, assim, eu preciso... Trazer uma frase, que na verdade não é dela, mas eu ouvi por ela, que é um meme, a Michelle contou pra mim.
Você acredita que a minha terapeuta disse que a culpa dos meus problemas é minha? A responsabilidade Né? é minha. Pois é, tipo, a culpa não é sua dos meus problemas. Ai, não tinha alface em casa, por isso eu não comi salada. Culpa minha, eu não comprei. Eu não comprei, eu não Não é? tenho aquilo à Não tinha. disposição. Ah, E às vezes, uma coisa que é muito comum de nós fazermos, né? É mirar nos detalhes e não olhar para o macro. Então, sim, assim, eu não vou comer tal coisa porque não é orgânico. Óbvio que orgânico é muito melhor e estimulo, inclusive, que as pessoas priorizem. Mas, assim, nem sempre vai ser. E o acesso não é tão o fácil, acesso o não é tão fácil, o custo, custo, tudo. né, tudo. E aí eu falo, tá, daí você não vai comer nada de salada, legumes, porque não tem acesso, né? Então, é uma coisa importante. E assim, eu queria lembrar muito as mulheres que estão nos acompanhando, quando elas recebem o diagnóstico, elas vão pesquisar alimentação. Aí já chegam com medo. E muitas chegam achando que eu vou cortar tudo. De novo, se tiver muito sintomático, eu vou ter que olhar com mais critério e eu vou entregar uma lista de restrições mais específicas. Mas nós vamos falar dos alimentos que têm mais impacto, mas, de novo, não é causa, é associação. Então, não é nunca mais, a não ser que você tenha uma intolerância, tá? Aí é indiscutível, estamos falando de intolerâncias alimentares. Sim. Mas, assim, não precisa ser tão rígido consigo mesmo. E é importante ter uma música, né? Que é Disciplina e Liberdade. Conheço. Eu não lembro se é Legião Urbana, alguma coisa assim. E eu concordo muito com essa parte da música, né? Porque ter disciplina não é ser rígido. É saber fazer escolha. Sim. Então, existe muito mais liberdade em eu não fazer aquilo que eu não quero, porque eu tenho potencial de escolher, do que eu ser refém das minhas vontades. Isso foi um filósofo que falou, que eu não vou lembrar o nome do filósofo, gente, desculpa. Né? Poxa, você não sabe estudar filosofia? Você não estuda? Então, comecei a ler até o Mundo de Sofia, mas estou meio travada, é muita coisa. Se deixar, eu viajo, gente, mas é isso. Mas... Então, e aí às vezes vocês se atentam muito ao que retirar. Sim. Mas o que vai fazer diferença na saúde é o que nós inserimos. Porque já é claro na nutrição que variedade de alimentos mais nutritivos vai trazer uma variedade de bactérias intestinais que vão interagir lá no intestino para melhorar a digestão, então a absorção melhora. Eu tenho produção de neurotransmissores, então tenho uma relação com saúde mental. Só vou fazer um parênteses, que esse neurotransmissor do intestino não vai para o cérebro, ele é precursor. Aí eu tenho também uma melhora do sistema imune. Então, a minha saúde é ajudar o corpo a trabalhar melhor. Então, não existe uma dieta detox, uma dieta... Nós falamos dieta anti-inflamatória muito no consultório para simplificar, para ser didático. Mas é aquela coisa assim, não existe um alimento que vai te inflamar ou desinflamar assim, a não ser que esteja estragado. Né? Justo. Mas assim, você vai ter um potencial mais anti-inflamatório nos teus hábitos, tendo bons hábitos, o teu corpo mesmo vai trabalhar bem. Né? O corpo mesmo faz detox, o corpo mesmo se adapta. Ele quer ficar saudável. Eu preciso ajudar ele, né? Então, às vezes... Ele mesmo fala, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Mas aí, para concluir essa parte do detalhe, é muito mirando no que tirar, no que tirar, no que tirar. E aí, o que vai fazer diferença é o que você está inserindo, na verdade, tá? Sim. E vou trazer os alimentos mais impacto, né? Forte associação, gente. Eu queria que o Patrick explicasse a diferença de associação e causalidade, só para trazer um pouquinho de ciência para vocês, e depois eu falo dos alimentos. Só antes dos alimentos, aproveitando só o gancho do que a gente vai introduzir, uma coisa ultra, hiper, mega simples e que as pessoas se esquecem. Isso aqui, ó, não é café, tá bom, gente? É água, tá? A gente tá bebendo Apesar água. da gente amar um cafezinho. A gente ama um cafezinho, mas, ó,
é água, tá? Não é vinho, é água mesmo. Podia ser vinho. Né, eu fiz questão de mostrar. Eu É tô água. sorridente assim porque eu tô feliz de falar com vocês. Eu não bebi pra estar aqui. A gente esquece de beber água, né? Sim. Então, O assim, básico. O básico. Ah, mas eu não bebo 2 litros, então eu não vou nem começar. Se você bebe 500 ml hoje e você aumentar para 1 litro, beleza, isso já é uma meta. Sim. Legal. Conseguiu 1 litro, tá? Então vou aumentar um pouquinho mais. Mas, sabe, fica mirando nos 3 litros e daí não sai do lugar. Então, Exato. é isso. Então, acho que isso é muito importante. E tem uma frase de uma nutricionista amiga que já trabalhou lá com a gente na Clínica Breves também, a Natália. Eu acho que a frase não era dela, tá? Mas eu ouvi por ela, então por isso eu vou citar ela. Legal. Que quando a gente não bebe água, a gente bebe a água do cocô. Sim, porque ele reabsorve. Né? O corpo Então, reabsorve. porque quando o cocô está na porção final do intestino, o corpo reabsorve aquela água suja do cocô para tentar ter uma quantidade de água mínima no seu corpo para as reações, para tudo que precisa ter. Então, gente, é melhor beber essa água limpinha aqui, ó. Essa água aqui tá transparente, tá limpinha, né? Tá geladinha, tá gostosa do que tomar água de cocô, né? Não, e outra coisa, impacto na pele. Sim. Impacto, daí vocês falam de beleza. Começa nessas coisas também. Com certeza. Tipo, a pele vai sentir nada adianta, impacto. sei lá, na dermato fazer injeção de ácido hialurônico. O ácido hialurônico precisa de água, tá? Ele precisa de água para se hidratar e se conformar, se moldar. Então, de nada adianta você fazer lá o seu ácido hialurônico e não tomar água. Exatamente. Né? Então, acho que esse ponto eu queria levantar, porque é algo super simples da gente introduzir, mas super difícil de conseguir convencer as pessoas a introduzirem, Exato. Né? E aí eu falo, compra uma garrafa de vidro ou uma garrafa que você queira. Hoje tem todas essas térmicas que você compra também no sitezinho chinês também, baratinho. O ideal né? é livre de BPA, se for de plástico, só para citar assim. Mas tenha lá na sua mesa, perto de você, se ajude, né? Me ajuda a te ajudar. Tenha ali a garrafa, porque ajuda você a lembrar de tomar. E uma coisa que eu faço, eu sei da minha dificuldade em cumprir essa meta. Então, eu estou no consultório, a Priscila a Priscila e a Ana, as duas, ficam me monitorando, assim. Então, elas colocam a garrafa de água, ela tem meio litro aquela garrafa, tá lá na minha sala, e elas me mandam mensagem, já acabou a água, posso repor? Então, para eu tomar durante uma tarde de atendimento, 1 litro. Então, eu tomo durante uma tarde de atendimento 1 litro, graças a Pri e a Ana. Elas são minhas fiéis escudeiras que ficam me ajudando. Então, quando eu brinco falando que minha mão direita e esquerda, é verdade. É verdade. Real. Então, não é real, não é real. O que eu ia falar é que se você não tem uma Priscila e a Ana, você pode usar o seu celular. Exato. Colocar despertar, não adianta desativar o despertador e não levantar, pegar. Mas assim, tenta, tá? E não diminua essas pequenas coisas. Eu achei muito bom o que você trouxe, porque eu ia até me esquecer da água. Não que eu me esqueça de tomar, mas é que é algo tão básico que às vezes a gente esquece até de frisar, sabe? Então é muito importante, por favor. Tá. E aí, que eu não fugi da pergunta de associação e causalidade, vou voltar para ela agora. Voltando mais uma vez, as mídias sociais, elas são muito boas, mas elas são ótimas quando você traz polêmica, né? Então, assim, se você traz um assunto polêmico, você vai ter mais engajamento. Sim. Então, nos deem engajamento falando de ciência. Perfeito. Por favor, isso aí. Nos deem esse engajamento. E então, às vezes a gente vê as pessoas, saiu um estudo, e aí a pessoa vai lá e posta aquele estudo. Ai, foi uma revisão sistemática, poxa. E leu só o resumo, né? Para quem não entende de ciência, né, eu vi na pandemia Covid que revisão sistemática está no mais alto grau de evidência científica. Tá bom, como foi feita essa revisão sistemática? Quais foram os estudos que foram analisados? Se você tem dúvida, se você não sabe avaliar, faz o seguinte, pega o PDF desse estudo, joga no chat GPT e pede para ele te apontar os pontos altos e baixos, quais são os defeitos, quais são os melhores pontos daquele estudo. Ele mesmo vai te falar, olha, essa revisão sistemática não tem valor nenhum, porque foram usados estudos observacionais, blá, blá, blá. Então, ele vai saber te explicar. Então, a primeira coisa é isso, as pessoas não sabem avaliar adequadamente o que a gente tem de referência. A primeira coisa é isso, ciência
Eu gosto de alguns perfis. O Léo Costa, eu acho um dos caras mais Ele é didáticos muito com bom. isso, né? Ele sabe trazer a ciência. Saiu estudo tal, que saiu polêmica. Você vê um monte de perfis de pessoas que prescrevem soroterapia para todo mundo, enema de café, enfim, não vamos entrar em polêmica agora. Falando daquilo, e aí de repente o Léo Costa vai lá, super simples, tal, e aponta a falha X, Y, Z, ou seja, aquele estudo não servia para nada. Então, a primeira coisa é isso, né? Saber avaliar os estudos, que infelizmente as pessoas saem das faculdades sem saber. A população leiga não precisa. Eu não preciso que um Não, mas engenheiro, até nós, da área né? da saúde, a gente sai sem saber Exato. muito bem. Eu não tipo, preciso que um engenheiro saiba avaliar um estudo de medicina, de Claro nutrição, que não. né? Não preciso que um economista saiba enfim. Mas eu preciso que quem sai de uma faculdade de medicina, quem sai de uma faculdade de nutrição, que saiba o mínimo como avaliar as evidências da sua área, né? Então, Ou até mesmo antes de postar pra internet, Exato. entendeu? Tipo, primeiro avaliar e segundo, tipo... Gente, eu entendo, isso vende. sim, É atrativo, mas nada me paga dormir tranquila de noite, porque eu não tô estimulando um monte de terrorismo pra quem eu atendo, entendeu? Isso pra mim Exato. não... E daí, tipo, quando a gente fala dessas questões que são mais básicas, é básico, Sim. né? E daí o básico... Se você não sabe o básico, Você quanto mais o resto, né? subestima, então não tem como. Então, aí não vou citar o autor nem o nome do artigo, mas acho que, se não me engano, a gente fez até um vídeo conjunto lá no Da consultório, carne. da carne. E eu lembro uma colega postou e ela tem um monte de seguidores, essa colega, falando que a carne, esse estudo, que era uma revisão sistemática, comprovou que a carne causava endometriose em tantos por cento mais pessoas. Gente, primeira coisa, a gente não sabe até hoje qual que é A causa. a causa da endometriose. Então, como que eu posso dizer associação de causalidade da carne com a endometriose? Eu não tenho como, caramba. Não é causalidade. Exato. Entende? Era esse o ponto. E aí, a carne vermelha teve uma associação mais frequente? Pode ser. Tem uma forte associação com desbiose intestinal, que é um desequilíbrio lá na microbiota. E aí tem esse forte impacto na imunidade, que pode ter um impacto na doença e nos sintomas, tá? Exato. Mas se fosse isso, eu não teria pacientes vegetarianas, veganas, com endometriose. Perfeito. Então, assim, só para trazer assim por cima, falando bem raso aqui com vocês. Exatamente. E outra coisa... Existe uma forte associação. Eu preciso excluir totalmente? Se você tem um consumo frequente, eu vou diminuir. Se você consome muito pouco, eu posso manter, mirar em outras coisas antes de pensar em tirar isso. Putz, miramos em tudo. Nossa, fiz tudo 100%. Só um spoiler, não existe. Vou tirar totalmente, né? Júlia, eu percebi que me sinto muito melhor. Tá, não vou brigar com isso. Eu não vou brigar com o sintoma. Tipo, com a tua... A parte empírica, nesse caso, é importante. Sim. Mas não dá pra, tipo... Porque aí a pessoa... Quantas pessoas nós atendemos, comeu um negocinho e sentiu dor. Sim. Não é assim. Elas fazem uma associação... Só que o que acontece? Lembra do estresse? Aumentei o estresse, minha sensibilidade à dor aumentou. Então, tipo, não é que aquilo causou. Ela Perfeito. pode ter uma associação, mas se eu tô gerando esse comportamento de... Né? A Marília provavelmente veio aqui também, né? Trava, dor... Então, me sinto... Então, assim, esse impacto pode ser também essa questão por trás. Eu não estou também falando que é assim, tá? Pensei e senti dor. Não é assim. Mas acho que vocês estão conseguindo entender, né? Sim. E esse exemplo dá muito... foi uma coisa que me chocou muito quando a gente falou disso no vídeo lá atrás. E uma coisa que é importante a gente falar também da carne vermelha, eu não estou defendendo, tá? Mas acho que é importante... esse estudo é um estudo europeu, né? O principal estudo que fala. A gente sabe que aqui no Brasil a gente come muita carne bovina. Mas, na Europa, de um modo geral, a carne vermelha é carne suína e são embutidos, né? Então tem presunto, tem salame. E aí vem a interpretação. Exato, aí vem a interpretação, porque assim, a gente sabe que o acesso à carne bovina lá é difícil, é muito caro. Então não tem um acesso tão fácil. Então a gente tem que entender isso também. E aí vem o quê? Embutido.
embutido, sim, é uma coisa que eu ia Que trazer. tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa porque é super mais processado, ultraprocessado. Então, um primeiro ponto, alimentos industrializados mais ultraprocessados. Pegou a embalagem do alimento, está cheio de coisa no rótulo, na parte dos ingredientes, evita. Tá? Aprender a ler o rótulo, né? Leia o rótulo. O rótulo está escrito ingredientes. O primeiro que vem é o que mais tem ali. E assim sucessivamente. Se tem muita coisa no rótulo, aquilo é mais ultraprocessado. Então, e aí um monte de nome estranho ainda por cima, né? Nem consigo identificar. Eu acabo, né? É aquilo eu vou evitar ao máximo. Eu vou comprar uma briga com um amigo aqui. É uma piada interna do grupo do colégio, em que a gente estava um dia falando sobre doce de leite, né? E aí tem um amigo que é uruguaio. Eu não vou citar o nome, mas se ele ver, ele vai saber. Ele vai saber. E aí eles começaram a falar, porque eu entrei no colégio, né, com essa turma um pouco depois. Eu entrei no colegial com eles, mas a gente é muito grudado, a gente se fala todos os dias. E eles, a maior parte deles, estudaram desde o jardim juntos, né? Então, quando eles eram menorzinhos, eles iam na casa desse amigo, e aí tinha doce de leite Conaprole, que é uma marca famosa do Uruguai. E aí eu tinha ganho um Viçosa de uma paciente, estava comendo Viçosa, aí eles começaram a me encher o saco, dizendo que o Conaprole era muito melhor, era muito melhor, era muito melhor. Eu consegui comprar no Mercado Livre um Conaprole, e chegou, aí eu peguei, falei, olha, o Viçosa não vai maisena, o Conaprole vai. Então tem mais coisa dentro. Não é? Então doce de leite é leite, caramba, né? Tipo isso, leite e açúcar, né? Exato. Então, enfim... Eu fiz até para descontrair, mas é importante isso, a gente aprender a ler rótulos, né? Isso. Então, procurar aquilo que tem menos ingredientes no rótulo, de preferência que seja algo mais natural, sem rótulo, né? Mas, às vezes, eu queria lembrar vocês que nós tivemos o processo de industrialização importante para estarmos aqui como ser humano, né? Agricultura, indústria, né? Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas, enfim, a gente precisa buscar o mais natural possível, ir na feira. Mas, às vezes, a gente vai lançar mão de alguns industrializados pela praticidade. Então, buscar aquilo que tem menos ingredientes no rótulo sempre que possível, né? Segundo alimento que tem mais forte impacto, frituras, né? Que é o básico que, às vezes, a gente esquece. Então, evitar, não é excluir. Eventualmente, você vai comer em algum momento da tua vida social, enfim. Mas evitar ao máximo. Eu vou trazer uma coisa que acho que é estilo de vida também. Eu vi no Instagram, não tem muito tempo, era um vídeo, alguém estava repostando, era algum perfil brasileiro grande estava repostando esse vídeo, que era entre aspas, um experimento social que a mãe fez com os filhos. Tá? Eles são italianos. E aí ela coloca na mesa que o almoço ia ser batata frita industrializada, que abriu na hora, jogou assim, e um sanduíche, sei lá, um cheeseburger desses industrializados da vida. Enfim, a marquinha do M lá. E aí as crianças que deviam, assim, pelo vídeo, ter em torno, sei lá, de uns 10 anos, não mais que isso, olhando assim, tipo, não, mamãe, a gente não vai comer isso não é comida. Então, é muito mostrar a cultura. Então, assim, a gente pega uma cultura que a gente tem que concordar que a cultura europeia de alimentação é mais saudável que a cultura americana, de um modo geral. Tanto que a dieta que mais é estudada como padrão saudável para endometriose, para a saúde da mulher, fertilidade e também para a saúde geral é a dieta né? Padrão mediterrâneo. Só que nós moramos no Brasil. Sim. Então, nós pegamos a base da dieta do Mediterrâneo e transferimos para cá. Até porque o Brasil tem muita variedade também de alimentos. Tipo, lá tem muita variedade, mas aqui tem muita variedade. Mas o Brasil, ele se inspira muito nessa questão padrão mais americano. Sim. Então, pela que é muito praticidade, né? O junk industrializado. food, o fast food. É Né? praticidade, mas dá para ser prático com o natural. Sim, dá para comer né? de verdade, né? Então, se até uma criança de 10 anos, no máximo, ela tinha 10 anos, consegue enxergar isso, né? Poxa, e a gente consegue mostrar para essas crianças que comida é comida e não é
pro dia a dia, sabe? Exato. Então, Eu não tô dizendo, mais uma vez, eu gosto de Pringles, né? Acabei de falar que eu gosto. eu adoro também. Então, a gente já comeu pastel na feira juntos, não comeu? Comeu, Fritura, tem uma foto. né? Tem uma foto minha comendo um pastel gigante. Ela pegou o especial de carne, gente. Eu peguei o maior. Pra quem não é de São Paulo, é o maior. Então, assim, tudo bem, né? A gente vai todo dia na feira? Não! Não, Né? mas é priorizar isso. Exato. Eu acho que é esse o impacto que vai ter na vida das pessoas, né? Então, evitar essa fritura, industrializados, cuidar o consumo de água, tá? Café, né? O café, aí entram várias discussões, né? Da qualidade do café, tipo de grão, enfim. Daí a gente vai entrar num tema muito gourmet. Mas a cafeína, ela tem um impacto, sim. Mas é o excesso de cafeína. Onde eu realmente evito cafeína ao máximo? Mulheres tentantes, tá? Quem tá tentando engravidar, que a cafeína tem mais impacto. E gestantes também, porque existe essa associação com risco de aborto. E aí, então, só parênteses, cafeína não tem só no café, né? Exato. Tem então, chá verde, chamate, chá preto, refrigerantes. E aí é evitar, e existe uma dose limite, porque também, tipo, tem algumas coisas que tem cafeína num teor baixinho, Sim. então... Mas o café em si e esses chás mais ricos em cafeína, nós evitamos. Na parte da endometriose, tem uma associação, mas não é uma correlação tão forte quanto na fertilidade e no risco de aborto. Então, por isso que eu sempre trago esse tema, porque é muito, ainda mais aqui, né, em São Paulo, cafezinho, cafezinho, cafezinho. E aí as pessoas trocam muito água por café. Então, primeiro ponto, eu vou aumentar o consumo de água, eu acabo diminuindo o consumo de café consequentemente, né? Porque às vezes é isso que eu faço. Então, de novo, eu vou mirar muito no, meu Deus, vou ficar sem café. Tá aí, mas se eu aumentar o consumo de água, se eu fizer algumas trocas, Sim. indiretamente você já vai mudando os teus hábitos, né? Sem ficar pensando só no que precisa retirar, né? Então, e aí o que é mais polêmico, glúten e lactose, tá? Glúten e lactose dependem do intestino saudável para serem melhor digeridos. Nem toda mulher com endometriose precisa eliminar glúten e lactose. Nem toda pessoa precisa eliminar, né? Existe uma forte correlação com saúde intestinal, porque o glúten é uma proteína, a lactose é um açúcar. Eu dependo de enzimas para quebrar essa lactose e ter uma boa digestão. Eu não estou nem trazendo quem tem intolerância, né? O intolerante Exato. à lactose é a pessoa diferente. mais... E o celíaco também. Não, o intolerante à lactose é o paciente mais corajoso que eu conheço. Porque ele vai lá, ele vai ter uma dorzinha de barriga, daí ele come igual. Mas o impacto no intestino não é muito bom. Então, evitar ao máximo, né? Quem tem intolerância é indiscutível. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa já chega no consultório num quadro de disbiose. Então, eu preciso tratar esse intestino e aí eu vou evitar o consumo recorrente de glúten e lactose. Júlia, mas todo mundo fala que tem que tirar, eu me sinto muito melhor. Gente, não é só isso, né? A maioria dos industrializados são o quê? Farinha de trigo, que tem glúten. Eu reduzo o industrializado, eu reduzo o glúten. Qual o problema do pãozinho? É muito fácil. Então, eu acabo comendo pãozinho de manhã, de tarde e de noite. Isso gera o quê? Menos variedade na minha alimentação. Então, se eu começar a mirar na variedade e trazer menos esses alimentos, eu vou reduzir, eu vou ter mais variedade, eu vou ter mais saúde. Então, a gente está culpabilizando uma coisa, sendo que tem todo um cenário por trás. Ju, Existem pessoas que têm gatilho de sintomas com glúten e lactose, mesmo sem ter intolerância diagnosticada. Mas aí é como eu falei, eu vou tratar esse intestino, ela vai melhorar essa tolerância e aí a gente vai identificar. Mas não é que é todo mundo, toda mulher tem que cortar. E eu acho que é trazer a variedade. De novo, eu vou trazer esse ponto. Me diz uma coisa, a gente tem alguma evidência ou, sei lá, alguma associação de, ao invés de usar um pão de forma industrializado, é o mesmo pão francês da padaria, se usar um pão de fermentação natural, um pão italiano, enfim. E a mesma coisa vale para o queijo. Se a gente, ao invés de usar uma mussarela que você compra
no mercado, na padaria, enfim, se usar um queijo mais curado, um parmesão, enfim, alguma coisa assim. Sim, porque a fermentação, ela muda essa cadeia do glúten. E a fermentação do leite, por exemplo, pré-digere essa questão da lactose, Tá. né? O parmesão mesmo, por exemplo, ele quase não tem lactose. Então, algumas pessoas, inclusive com intolerância, podem ter um consumo, né? Não é um monte de parmesão na comida, é tempero, tá? Mas esse tipo de alimento mais fermentado, ele tem uma melhor digestão, tá? Tanto que é muito comum algumas mulheres que eu atendo, eu vou esse ano para a Itália, não fui ainda, tá? Uma conquista, estou muito feliz. E aí, minhas pacientes que já foram, né, já relataram que comer, por exemplo, pão lá, porque tem mais esse processo de fermentação. Sim. Não eu vou entrar no mérito do trigo, enfim, né, enfim. Mas elas sentem menos desconforto ou nem têm desconforto. E aí, quando consomem algo que não é de fermentação, tem mais essa distensão. A gente vê muito, né? Tipo, você vai... Eu não vou saber te falar o estudo certo, mas sim, tem dados referentes a isso, sim. Porque, por exemplo, é mais uma diferença gritante de Europa e Estados Unidos, né? Eu acabo viajando muito, principalmente por causa de congressos e tudo mais. Então, você vai no buffet do café da manhã. É completamente díspare. É bem diferente. Né? Tipo, enquanto nos Estados Unidos eu vou ter pão de forma, basicamente pão de forma, e eu vou ter cheddar ou... Nossa, tem muito cheddar, eu não gosto de cheddar. E mussarela, lá o queijo, eles chamam de queijo americano, mas é o queijo prato, já fatiado. Você vai para a Europa, normalmente tem uns 3, 4 tipos de pães, mas é o pedaço grande, então tem uma serrona para você fatiar na hora o seu pedaço. Sim. E de modo geral são pedaços de parmesão, às vezes tem brie, mas você também fatia na hora o seu pedaço, assim. É bem diferente. E você está no hotel, você não está em casa. Sim. Mas é a cultura, né? É a cultura e eles... E se a gente for trazer um último ponto relacionando isso... O quanto os americanos medicalizam a comida e criam dietas e mais dietas. Sim. E o quanto os europeus, eles valorizam mais a comida, a alimentação. Valorizar a comida não só do aspecto nutricional, mas o preparo, a questão até mesmo afetiva. Então, às vezes, se condena esse afeto com a comida, mas, na verdade, se eu me atentar a preparar e trazer coisas mais naturais... eu vou conseguir. Gente, nem todo mundo tem acesso a tudo isso. Mas é possível nós irmos na feira, chegar na xepa, comprar aquilo que está mais barato e fazer alguns ajustes, tá? A gente está falando para todo mundo aqui. Então, sim. Mas é legal alguém que já viajou e já teve esse contato, porque aí você faz esse comparativo, vamos pegar, né? uma série que mostra esse contraste bem, bem forte. Normalmente, quando é série de terror, eu vejo sozinho, mas tem umas sériezinhas que a gente vê em casal, tipo Emily in Paris, né? É uma das séries é bem legal, que minha esposa gosta de ver, então é uma que a gente vê em casal. E a primeira temporada, acho que, não sei se é o primeiro episódio, mas é um dos primeiros episódios, é Hora do Almoço. Então, a Emily trabalhava, se não me engano, era em Chicago, de repente ela vem para Paris, né? E aí era de uma agência de marketing, né? De moda. E aí ela vem numa empresa grande em Paris e tal, e de repente todo mundo para ir almoçar. Sim. Né? Almoçar. Não é tipo almoçar correndo 15, 20 minutinhos. Não. É almoçar com calma, socializando, conversando, aproveitando aquela alimentação. Exato, né? Exato. Então, é uma coisa bem, bem dispara. E também, mais uma vez, eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer isso no dia a dia, mas só o fato de comer comida de verdade já é um ganho gigantesco, né? É isso, assim. E lembrem de uma coisa, não existe certo ou errado na alimentação. Existe aquilo que é mais ou menos nutritivo. Sim. O que é melhor, o que é mais saudável, depende de alguns contextos. Estou explicando de maneira geral para a escolha. Eu vou mirar no que é mais nutritivo porque é mais saudável, mas existe aquele momento que aquilo pode ser necessário, que é o que eu falei do ponto do industrializado também, enfim. E essa questão do comer em estado de alerta, uma coisa simples que eu ouvi num curso, num congresso
mês passado. Eles estavam falando do sistema digestivo e aí foi uma palestra, inclusive, de um fisioterapeuta. Que ele falou da distensão abdominal, que é muito comum também na endometriose, né? Claro que existem outras causas ali, mas pensando em digestão. É parar para respirar 2 vezes, 3 vezes. Por quê? A gente tem o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático, ativo, e o parasimpático a gente não controla tanto. A digestão, ela precisa do parasimpático, ela vai estar acontecendo. Só que se eu ativo o simpático, porque é luta e fuga, estresse, entrou alguém aqui, a gente vai se assustar, a gente tá almoçando, eu não vou falar, peraí, eu vou, deixa eu comer aqui, deixa eu digerir, eu vou me preparar para lutar. A produção de enzimas diminui e o meu corpo se prepara para estar mais ativo. Então, a minha digestão já fica prejudicada porque eu estou em estado de alerta. Se eu respiro antes da refeição, eu já estou trazendo o meu corpo mais para o parasimpático e melhora a minha digestão. Não, gente, é uma dica prática, né? Parar e dar uma respirada. Só, tipo, beleza, né? O que ele ensina na palestra, ele falou pra gente inspirar num tempo e expirar no dobro. Então, eu inspiro em 4 segundos e expiro em 8, tá? E aí, eu acho que é uma dica interessante que pode ajudar nessa distensão, porque melhora a digestão. Existem outros fatores, sempre bom ressaltar, mas é uma dica... Da respiração, vou trazer um paralelo com o exercício físico, que é a cadência do exercício físico, né? Nada adianta eu fazer um supino assim, né? Ele tem a cadência que você vai levantar e vai puxar. Então, a mesma coisa é a respiração. Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Ju, antes da gente ir literalmente caminhando para o final, a gente já tem 1 hora aqui de gravação e dá para falar muito mais, mas eu quero, de uma maneira mais papum, sobre eventuais suplementos. Tá. E aí depois eu vou para as considerações finais. O que a gente vê de mais alta evidência é o ômega 3, tá? Cuidar se tem o selo IFOS, que é livre de contaminação por alumínio. Então, assim como a gente fala do suplemento, assim, começa a surgir um monte de suplemento no mercado. Então, prestar atenção, se você tem dúvida, consulta um nutricionista, fala com o seu médico, para você ter uma indicação melhor ali do tipo de ômega 3, tá? Mas o ômega 3, a coenzima Q10, que é um antioxidante, tá? Melhora a função de energia celular, antioxidantes também, então tanto na fertilidade quanto na endometriose. A cúrcuma, que pode ser encontrada como curcumina ou utilizada mesmo na alimentação como tempero, mas claro que a concentração de um suplemento vai ser diferente. E aí a gente poderia falar também dos probióticos, que são essas bactérias para auxiliar na saúde intestinal. Porém, algumas pessoas não precisam de probiótico. Então, assim, não é que é para todo mundo isso que eu estou falando, mas são os suplementos mais comuns e de maior evidência, tá? Vitamina D também. Mas, então, seria ômega 3, vitamina D, coenzima Q10, cúrcuma e magnésio. Só para não esquecer do magnésio, que o magnésio ele faz parte da contração muscular. Na verdade, ele é cofator de 600 processos no corpo. Então, a gente pode usar tanto desde melhora de sintomas de TPM, até mesmo essa questão de contração cólica. Mas, enfim, é associado ao quê? A base, que é a alimentação, o básico. Suplementação nenhuma vai suprir uma alimentação ruim. Esquece. Exato. A suplementação é para complementar, né, na verdade. A base é a alimentação. Existiria algum suplemento que você não usaria? Eu acho que... Me vem um à cabeça, maca peruana. Ah, sim. Aí ele é mais fitoterápico, né? Mas não sei. Só porque, não, porque, eu porque tomaria... como a maca peruana veio na minha cabeça, eu tomaria mais cuidado com essas promessas de cura com suplemento. Tá? Porque, assim, às vezes, aquele suplemento, ele teria uma aplicabilidade para alguma mulher. Tipo, então não tem nenhum que nunca usaria para ninguém. Mas é tomar cuidado porque, assim, é muita promessa de cura para uma coisa que não tem cura, para começo de conversa. E, então, não me vem agora nenhum suplemento, assim, que, tipo, nossa, é o terror, sabe?
Mas é que aí eu também tô falando de doses baixas, Sim. tô falando de... o que eu não indicaria? Essas coisas muito prontas que tá todo mundo tomando, porque... Será que você precisa, né? A gente pode ter também uma hepatotoxicidade, eu até me travei aqui, Travou a língua. com o uso excessivo de suplementos. Então, eu iria mais para o não um suplemento específico, mas o excesso de suplementação sem orientação. Para mim, é nesse ponto mesmo. Algum industrializado que você acha que pode ser útil? Tipo, sei lá, uma barrinha de proteína, alguma coisa assim? Eu prefiro o whey protein da vida, né? Eu acho que ele é prático, mas ele é industrializado. Eu buscaria opções que a gente chama de clean label, que tem algumas marcas que tem menos ingredientes no rótulo, menos adoçantes e tudo. Mas aí também tem a questão de palatabilidade. Algumas pessoas, né, de gosto. Eu já experimentei aqui. Mas eu usaria mais o whey do que a barrinha. Porque às vezes a barrinha, as pessoas veem... E não só isso, as pessoas usam no lugar de um chocolate. Come chocolate, sabe? Ai, às vezes é mais calórico a barrinha, para quem tá em emagrecimento junto, por exemplo. Ah, não, Júlia, mas é que eu não gosto de whey, eu quero ter mais proteína naquela refeição, vou comer a barrinha. Ok, daí a gente tá falando da proteína, mas se é para trocar o doce, come o doce, sabe? Sim. Come um doce feito em casa, tipo, uma coisa mais menos industrializada. Ou uma concentração maior de cacau. E uma concentração maior de cacau que tem alguns benefícios também. Então, é isso, assim. Não fica trocando. Come o doce. Ai, vou comer doce todo dia. Você não precisa. Você gosta. Você não precisa. Então, mas eu usaria mais o whey como um dos industrializados. E aí entra como suplemento, que eu não falei antes, a creatina, por exemplo. Mas mais o whey, falando de industrializado na alimentação, assim, dia a dia. Perfeito, perfeito. Ju, foi excelente, foi fenomenal. E a gente sempre gosta de chamar para as considerações finais. Então, o que você acha que... Tente resumir essa mais de uma hora de conversa aqui. Difícil. Bem resumido. Não vale falar de carne wagyu, tá bom? Pode deixar. Piada interna, gente. É uma piada fica interna, entre nós. gente. Mas tenta resumir aqui. O que você acha que... Take home messages. Olha, o clássico que eu acho que a maioria dos meus colegas usa muito também é descascar mais, desembalar menos. Água, tá? E, gente, é aquele clichêzão, né? De fazer o melhor possível. Olha, aceita a tua realidade. Aceitação não é acomodação. Aceita a tua realidade e busca dentro dela o que você consegue ir mudando, sabe? Porque... senão você vai se comparando com esses ideais que você coloca na sua cabeça e não sai do lugar. Então, o básico bem feito é um saco ouvir isso. Eu queria, assim... Até ia trazer um terrorismo hoje só para dar engajamento, mas não consigo. Então, e duvide de promessa de cura. De verdade, eu sei que as pessoas estão fragilizadas, querendo resolver. Seja por conta da endometriose, seja uma insatisfação com o corpo, seja outro tipo de diagnóstico. Não tem atalho, né? O atalho é o caminho mais rápido para lugar nenhum, porque a gente acaba não saindo do lugar, né? Mas é isso, eu acho, assim. E ouçam o podcast inteiro. A gente tava super feliz aqui. Maravilha. Eu vou plagiar a Júlia para terminar aqui. A Júlia falou desde o começo, chega de nutricionismo, né? Alimentação também é socialização, né? Ela falou mais de uma vez aqui que o estresse faz mal. Então, às vezes, a restrição, você deixar de ir num queijo e vinho com as suas amigas, com seus amigos, você deixar de ir numa pizzada, vai fazer mais mal do que bem, tá? O ser humano não vive sozinho, a gente vive junto com outras pessoas. É importante a socialização. Então, a restrição... ela pode ser necessária, mas... Exato, mas assim, não a ponto de te isolar. Tá bom? Então é importante você viver em comunidade, viver feliz, tá bom? Então fica isso como minha mensagem final. Ju, brigadão, foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, quero te agradecer que eu não agradeci no início, eu estou muito feliz de estar aqui e parabéns, tá? Pelo podcast, eu acho que tem muita informação de qualidade. Engajem esse tipo de conteúdo. Obrigado, gente. Vejo vocês no próximo episódio.